Fala pessoal, Jarlisson Amorim aqui, sejam bem-vindos ao nosso curso, né? A nossa inicialização do nosso curso. E eu gostaria de ressaltar, reforçar a cada um de vocês a importância de vocês anotarem tudo. A cada vídeo aula que eu for postando aqui no grupo de vocês, para que vocês possam acumular. Eu quero que vocês acumulem mesmo dúvidas para que quando for nas aulas presenciais a gente possa tirar todas as dúvidas. Tá bom, pessoal? Então, hoje a gente inicia o nosso primeiro vídeo oficial desta turma, tá? Eu vou estar gravando aí em períodos curtos, para que não fique muito pesado, para vocês assistirem, tá bom? Mas vamos lá. Para a gente começar a falar sobre day trade, esta profissão, né, que muitas pessoas estão aderindo, para vocês terem uma noção, hoje a B3 ela já acumula uma alta de mais de 300 mil CPFs em sua base de dados, ou seja, muitas pessoas estão vendo o mundo dos investimentos como uma opção, porém muitos quebram a cara, né? 98% das pessoas que entram no mundo do day trade desistem em menos de 2 anos, e isso é um fato muito importante ressaltar aqui para vocês, tá? Day trade não é dinheiro fácil, day trade é conhecimento, day trade é esforço, day trade é estudo, day trade é relação entre as finanças, tá? Muitas pessoas elas buscam o day trade apenas pelo dinheiro. E essas pessoas que buscam o day trade apenas pelo dinheiro, elas já começam erradas. Elas têm que gostar do que elas estão fazendo para que depois os lucros comecem a vir naturalmente. Tá bom? Para a gente começar a falar sobre day trade, a gente precisa entender um pouco sobre o conceito de bolsa de valores, já que o day trade é um derivativo da bolsa de valores. Não tem como você entrar no day trade sem que você não conheça a fundo o que é bolsa de valores. Então vocês já anotem aí um ponto importante. Estudar o que é bolsa de valores. Aqui é só um resumo. Vocês precisam estudar, anotem. Eu preciso estudar o que é bolsa de valores. Assistam vídeos, assistam documentários, mergulhem nesse mundo, tá? Então, imagine um gigantesco prédio, onde neste gigantesco prédio encontram-se representantes de grandes empresas. Esses representantes compram e vendem ao mesmo tempo que chamamos de ações, títulos, ativos e entre outros. Todo esse comércio de compra e venda e compra, eu compro a preço tal, eu vendo só se for nesse preço. E isso, esse bate e volta, a gente chama de bolsa de valores. Tá? É isso que a gente chama de bolsa de valores. Lá estão representantes de grandes empresas brasileiras que eles negociam ativos, negociam papéis, documentos, contratos, ações e assim sucessivamente. Compram, vendem, vendem, compram e assim passa o dia nessa loucura. Isso a gente chama de bolsa de valores. E na verdade o que é day trade? Né? O day trade é uma operação de compra e venda dessas ações ou ativos de uma empresa que finaliza-se essas operações em um dia. Né? Então você entra, compra e você vende no mesmo dia. Ou você vende uma ação ou um ativo e compra outra coisa, outro ativo, outra ação no mesmo dia. Esse ciclo ele precisa se encerrar dentro de um prazo de um dia para se enquadrar como um day trade. Tá? Passou de um dia já não é day trade, é swing trade, é buy hold. Isso aí é coisas para o futuro que vocês podem vir se especializar no futuro.
bom? Bom, aqui nós temos um exemplo. Aqui em cima eu coloquei pregão. Jarlison, o que é pregão? O pregão, ele resume-se o horário e o fechamento, é o mercado em si, certo? Digamos que nós vamos na Ceasa ou nós vamos em um supermercado. O supermercado não tem horário para abrir e não tem horário para fechar. Dentro desse horário não há negociações, ou seja, o supermercado sempre está vendendo, 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 vendendo e também comprando dos seus fornecedores. Esse é o que acontece na Bolsa de Valores. Porém, na Bolsa de Valores é dado para isso o nome de pregão. E o pregão da Bolsa de Valores ele abre de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 18 horas. Tá? Então ele abre às 9 horas e fecha às 18 horas. Tá bom? Esse aqui é um exemplo. E isso aqui a gente vai entender mais no futuro sobre o que significa cada parte, né? Cada símbolo desse, essas cores, vermelho, verde. Não se preocupem agora, tá bom? O que o day trade vai comprar no mercado? É a mesma pergunta que eu posso perguntar a um senhor, né, um senhor de idade. O que o senhor vai comprar lá na feira? Então o trader, ele comprará o que chamamos de ativos. Existem dois mais conhecidos ativos para quem está iniciando, que é o mini índice e o mini dólar, que são derivados do índice cheio e do índice e do dólar cheio, que isso de índice cheio e dólar cheio vocês vão ter aí mais no futuro. Jarlison, e o que o trader precisa para comprar esses ativos? Cada trader, pessoal, ele precisará comprar o que a gente chamamos de contratos, né? Ou seja, vamos dar um exemplo. Paulo comprou 2 contratos. Paulo comprou 2 contratos. Significa dizer que Paulo comprou 2 contratos de mini índice ou mini dólar. Calma, Jarvis. Não entendi. Peraí. O Paulo comprou 2 contratos de mini índice e de mini dólar. O que é isso? Calma, vocês vão entender. O contrato, quando eu falo, pessoal, significa a autorização para me negociar na Bolsa de Valores. Certo? É como se fosse um passaporte. Eu só posso negociar na Bolsa de Valores se eu comprar um contrato. E a partir de quantos contratos eu posso iniciar na Bolsa de Valores? A partir de um contrato. E aí embaixo diz, quanto Paulo pagou por esses 2 contratos? Paulo pagou por cada contrato um valor de R$22, totalizando R$44 de investimento. Ou seja, ele pegou R$44 dele e comprou 2 contratos. Como que eu compro esses contratos, Jarvis? Aonde que eu compro? Isso aí é assunto para as próximas aulas. Tá bom? Então, Paulo gastou R$44, ele investiu R$44 e comprou 2 contratos. Quanto eu ganho por cada contrato? A lógica é muito simples. O pregão ele é movimentado por pontos. O pregão é o que chamamos de Ibovespa. Talvez vocês já devem ter ouvido ou visto algum noticiário, né, na televisão dizendo a Ibovespa fechou em queda, a Ibovespa fechou em alta nessa sexta-feira, enfim, né? Ou alguns conhecem como Ibov, ou então vocês vão se deparar com essa sigla Ibov, que significa Ibovespa. O Ibovespa é um termômetro das principais empresas, tais como Magalu, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, né, Ricardo Eletro, enfim, várias empresas de capitais abertos. Se elas estão bem, o gráfico tende a subir. Se elas estão mal, o gráfico tende a descer. Aqui vocês veem um exemplo. Esse aqui é um gráfico. Tá? Digamos que as empresas estão eufóricas, estão vendendo muito, estão tendo muito lucro, estão tendo muita volatilidade, os investidores estão comprando bastante ações daquelas empresas, ela vai fazer o quê? Ela vai subir.
Mas digamos que chegou um certo momento que aconteceu alguma notícia, que as empresas começaram a perder valores e aí as pessoas começaram a vender o que elas compraram. E aí o gráfico começa a cair. Então, se elas estão mal, o gráfico tende a descer. E nessas subidas e descidas são movimentadas por pontos. E cada ponto equivale a 20 centavos. 20 centavos. Cada contrato te dá de lucro ou prejuízo, se você souber analisar ou se você não souber analisar, 20 centavos por ponto. Se for 2 contratos, 40 centavos. Se for 3 contratos, 60 centavos. Se for 4 contratos, 80 centavos. Se for 5 contratos, R$1 por ponto. E assim sucessivamente. Nós temos um exemplo aqui deste gráfico. Tá? Vocês percebem que aqui onde tem essa seta apontando, teve uma alta no mercado. Né? O gráfico subiu. Aqui do seu lado direito da tela, nós temos a escala de pontos. Vocês percebem que tem uma marcação verde, que nós estamos aqui na média de 119 mil pontos, quase chegando aos 120 mil pontos. Tá bom? Então, aqui é o termômetro. São os pontos que o pregão ele passa o dia subindo e descendo, subindo e descendo. Aqui você percebe a alta que teve, né, no mercado, bem expressiva. Chegou um topo, não conseguiu mais subir e voltou a cair. Digamos que ela subiu 344 pontos. Jarlison, quanto que uma pessoa que comprou um contrato no valor de R$22 e veio aqui, comprou aqui, né, ele analisou o gráfico, aprendeu a analisar o gráfico, aprendeu a analisar os padrões e ele fez a compra com um contrato. Se eu comprei com um contrato, por cada ponto que subir eu vou ganhar 20 centavos. Então, quanto que eu tinha ganhado aqui? Aí o cálculo é muito simples. 344 pontos vezes 0,20 centavos. Você teria aí R$ 68,80. Provavelmente isso aí passou na faixa de 4 a 5 minutos. Né? Nós temos aqui às 13h19 ele abriu e fechou aqui às 13h30. 10 minutos, digamos que isso aí demorou para subir. Você ganhou um valor de R$ 68,80. Se você tivesse investido com 10 contratos, aí você multiplicaria 344 vezes 0,20 vezes o número de contratos, que seria R$10. Você teria aí um ganho de R$ 680,80. Tá bom, pessoal? Aí a pergunta que não quer calar: como saber que hora esse gráfico vai subir ou descer? Isso é conteúdo para a próxima aula. Espero que vocês tenham anotado tudo. E na próxima aula presencial a gente vai conseguir saber que hora esse gráfico vai subir, que hora esse gráfico vai descer. E a gente aproveitar a subida ou as descidas desses contratos. Tá bom? Valeu? Grande abraço e até a aula presencial com vocês.